Primeiramente eu agradeço ao Renan, que é o proprietário da DFR, pelo convite, porque ele abriu mão de apresentar a própria empresa para eu poder falar de uma forma mais direta para quem é arquiteto, principalmente, sobre o produto. Então assim, de vocês aqui, eu não sei exatamente quantos são arquitetos aqui. A maioria, de fato, né? Então estamos juntos aí, é para vocês mesmo, né? Então, assim, o Renan e a empresa dele produz tijolo ecológico. Então, normalmente a expectativa de um evento que nem esse é cada empresário vir aqui para apresentar a sua empresa e vender seu peixe. Só que, de uma forma livre, indiretamente eu vou acabar vendendo o peixe dele, porque eu uso esse material há mais de 10 anos e, compartilhando de colega para colega, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o tijolo ecológico para vocês entenderem o quanto esse material direcionou a minha carreira, né? Então, assim, aqui, brevemente falando, tem um outro conceito que eu não vou conseguir discorrer hoje com vocês por conta do nosso curto tempo de apresentação, mas eu trabalho sobre um conceito de arquitetura da felicidade que nada mais é do que a valorização dos materiais naturais na arquitetura. Tem neuroarquitetura que estuda isso, tem uma série de vertentes que a gente pode explorar, e eu carreguei isso para mim a partir da experiência que eu tive em construir a minha própria casa em 2015. Mas não é sobre a arquitetura da felicidade que a gente vai falar hoje. A única coisa que vale a pena vocês saberem é que um dos fatores que faz com que as pessoas se sintam bem nos ambientes construídos é a relação com a materialidade da construção desses ambientes. Ou seja, é muito fácil você entender que você se sente bem num ambiente construído com madeira, barro, pedra, porque essa é a nossa ancestralidade. Então, é um material muito mais natural, obviamente, do que um porcelanato, do que o próprio vidro ou de qualquer outro material industrializado. E o tijolo de solo cimento, o tijolo ecológico, é barro. E o barro é um dos primeiros e principais materiais de construção que a gente tem, e não por acaso é tão agradável você ficar num espaço cujas paredes foram construídas com esse material natural. O tijolo ecológico é feito desse material. Aí vem a grande pergunta, né? Mas por que do tijolo ecológico? Então, para mim, fazendo um breve paralelo, no ano de 2005 eu fiz iniciação científica, né? Então eu fui pesquisador lá na Universidade de São Paulo durante 3 anos estudando componentes de construção sustentáveis. E a gente criou um bloco de concreto com adição de escória. Escória é um resíduo da indústria siderúrgica. E para criar o bloquinho, a gente usou essa forma aqui, que é a forma do tijolo ecológico. Então, indiretamente, eu precisei estudar o tijolo ecológico para usar a forma só. Aí eu sabia que existia. E quando eu fui construir a minha própria casa, eu me deparei com a seguinte situação. Desde 2010, eu abri meu escritório e focado exclusivamente em arquitetura sustentável. E, obviamente, que para fazer minha própria casa não podia ser nada diferente do que usar todos os conceitos e técnicas de que eu dispunha. Na época, eu estava construindo uma casa para um cliente em Piracicaba, no Alphaville, de wood frame, que é um sistema sustentável.
mas no Brasil não está muito bom ainda, né? O pessoal usa madeira de lenho juvenil e é feito todo de pinos e a qualidade dessa madeira não estava legal, a casa movimentava demais, então a gente teve uma série de problemas e custava muito caro. E eu pedi para o construtor me dar um orçamento para fazer minha casa em wood frame. Ele era tão enrolado que ele não me deu o orçamento. Aí eu falei, pô, vou ter que me virar de outro jeito. Na época, isso foi em 2015, o quilo do aço estava R$ 2,67. Hoje está uns 14. Então foi barato eu construir minha casa com aço. Então eu queria fazer uma estrutura diferente, eu fiz estrutura de aço. E eu não tinha segurança de usar o tijolo ecológico ainda, porque ia ser minha primeira obra com tijolo ecológico. E por motivos óbvios eu escolhi o tijolo ecológico e não nenhum dos outros materiais que eu vou mostrar para vocês aqui que todo mundo conhece. E aí eu falei, bom, eu sei que ele é um material estrutural, mas eu não tenho experiência, então eu fiz uma redundância estrutural, projetando a estrutura da minha casa em aço, e eu usei viga metálica, e fechando os vãos com tijolo ecológico. Só que eu fiz duas torres. Minha casa é uma H, né? E aí, aliás, essas torres aqui, ó. Então eu tenho pilares metálicos aqui, e aqui eu fiz autoportante. Então essas torres têm mais ou menos uns 6 metros de altura, e a estrutura ela é toda apoiada exclusivamente no tijolo ecológico. É engraçado que o laser não pega na tela. E aí, então eu tive essa oportunidade, né, de usar, no caso, o tijolo como vedação e como estrutura, vedação entre os pilares metálicos e estrutura nas torres laterais. E aí eu desenvolvi uma metodologia construtiva, mesclando essas duas técnicas, e o resultado foi a minha casa, e em cima dela eu praticamente consegui galgar uma trajetória em que demorou para cair a ficha, e eu devo isso ao Iago, que está aqui registrando, porque demorou para eu relacionar que, na verdade, dentro da sustentabilidade, o que estava me chamando a atenção para os clientes me contratarem não era a arquitetura sustentável, mas era o fato de utilizar o tijolo ecológico como material de construção. E eu vou chegar lá para vocês entenderem o porquê. Então, dentro da arquitetura da felicidade e da sustentabilidade que eu falei, uma coisa que a gente trabalha é a verdade dos materiais. Então, quanto mais natural o material, mais a gente se sente pertencente àquele espaço e mais feliz a gente fica. A verdade é essa, e não tem nenhum devaneio nisso. Isso é pura realidade. Inclusive, tem maneiras de você medir os graus de felicidade que você tem em cada ambiente, e o contrário, os graus de depressividade que um ambiente pode promover em pessoas se os arquitetos não pensarem nisso. E a gente pode confessar que quase nunca a gente pensa nisso. A gente quer resolver o programa, a gente quer resolver as necessidades do espaço, mas a gente não pensa normalmente no bem-estar das pessoas. E 90% das nossas vidas a gente passa dentro de algum lugar, seja na nossa casa, escritório, trabalho, um ambiente que nem esse. A gente não vive ao ar livre, a gente vive dentro de lugares, e esses lugares foram projetados por alguém. Aí eu pergunto, com quais preocupações? Uma preocupação de resolver um problema de distribuição de cômodos? Ok, legítimo, faz parte. De custo? Ok, faz parte também. Estético? Muito bem. Agora, o que eu desperto nas pessoas através do meu projeto? Isso é uma coisa que sempre me incomodou. E aí é por isso que eu respeito as questões da materialidade. Então, nos meus projetos, e é curioso, vocês sabem aqui, a gente é muito assediado por lojistas, especialmente de loja de revestimento. E aí o pessoal falava, poxa, Paulo, quando você for construir sua casa agora, conta comigo, cara, eu vou te dar um descontão, vou arrumar revestimento para
para você. E aí eu ficava constrangido porque eu não respondia para esses parceiros, mas eu ficava pensando comigo mesmo, falei, pô, se eu for tentar explicar para eles que minha casa não vai ter nenhum revestimento em lugar nenhum, ninguém vai me entender, né? E construí a casa lá. E ela não tem nenhum revestimento por conta desse conceito, né? E a gente faz, então a foto da direita é minha casa, a foto da esquerda é a casa de um cliente, e assim, a grande questão que todo mundo se põe é a seguinte: quando você se depara com material construtivo, como é o caso do tijolo modular de solo cimento, bom, como é que faz para projetar e como faz para construir com esse material? Na época, eu não tive essa informação, então eu meio que fui bolando um esquema e conversando com um monte de gente até resolver os pormenores desse sistema construtivo, que é, para mim, disparado, inegavelmente o melhor que existe. Depois eu vou falar para vocês por que eu tenho essa certeza. E aí, com isso, eu precisei organizar uma metodologia para passar esses macetes para o pessoal que trabalha comigo no escritório, para projetar, e também para os construtores, porque eu capacitei o meu pedreiro, ele nunca tinha trabalhado com a técnica, e depois eu tive que me ver capacitando todos os outros pedreiros de todas as outras obras, porque ninguém nunca tinha feito construção com tijolo ecológico. E aí eu criei uma metodologia. A partir do momento que eu criei uma metodologia, em 2015, em 2020, depois de 5 anos validando essa metodologia, eu me juntei ao Iago, a gente criou um curso de formação em arquitetura sustentável, que dentro desse curso tem um módulo que fala só sobre tijolo ecológico. E eu nem estou aqui para vender meu curso. Vocês vão ver depois no final, obviamente eu cito, mas a ideia é semear na cabeça de vocês uma coisa que sempre me perturbou e que a gente não se coloca essa reflexão. Então assim, eu preciso de mão de obra especializada? Não. Por quê? Porque qualquer cidadão que já trabalhou com esse material vai ter que trazer para cá, ó. Tem que trazer para cá, senão vai dar... Você me ajuda, Renan? Eu vou ter que ir para lá, eu vou ter que ir ali. Quem já trabalhou, qualquer pedreiro bloqueiro que já trabalhou com o bloco estrutural de concreto, vai trabalhar com o tijolo modular de solo cimento. Por quê? Porque a única diferença do sistema construtivo que usa o tijolo ecológico para aquele tijolo ali que é a lajota, lá em Limeira eu chamo de tijolo baiano, né, ou bloquinho, é o raciocínio modular. Então assim, todo pedreiro basicamente já construiu um barracão com um bloco de concreto. Aí você fala, agora você vai construir com tijolo ecológico, aí dá um nó na cabeça do cara. É complicado, eu não sei se aguenta, eu não sei como é que funciona. Aí eu falo, você já trabalhou com bloco de concreto? É igual. A diferença é que o tijolo ecológico é mais leve, é mais fácil de manusear. E aí vem as questões que eu me perguntei na época. Quando eu fui construir minha casa, o poste padrão de energia, para ele encostar no muro do vizinho, sobrou um espaço. E eu mesmo assentei blocos de concreto para fechar o vão. E aí, eu acho que eu sou técnico em edificações também, antes de ser arquiteto. E eu já construí algumas coisinhas. Então eu acho que é fundamental para a gente que vai orientar a equipe, fiscalizar a obra, a gente saber fazer para saber cobrar. Então se algum de nós nunca sentou um tijolo, a gente não tem o direito de cobrar do pedreiro como é que faz. A gente não sabe o grau de dificuldade. E quando eu me vi com uma colher de pedreiro tentando equilibrar a argamassa para colocar em cima dessa parede de 2 centímetros, você não tem noção da destreza que é preciso para o cara colocar a argamassa aqui sem cair lá dentro, porque você pode formar bicheira no concreto e quando você for no bloco, e quando você for grautear vai ficar vazio e a estrutura pode cair. Ninguém fala isso. E aí você tem que empilhar na massa aqui para colocar outro desse aqui em cima alinhado. Trabalhar com prumo, com nível, com linha.
quem já tentou fazer sabe que é uma tarefa quase impossível. Pior do que isso é você trabalhar com esse material aqui, ou com esse material aqui, que é o pior de todos. Que você tem, além de colocar a argamassa e assentar um por um, rebocar tudo depois para deixar a parede lisa, reta, prumada, né? Então a gente, dentro da nossa arrogância de arquiteto, a gente acha que sabe muito das coisas, mas nunca tentou estar no lugar do seu João ali para ver como é que ele assenta tijolo. E aí fala, tijolo ecológico é complicado, porque você não tem ideia do grau de sofisticação que é preciso uma mão de obra artesanal para fazer isso aqui funcionar, ou para fazer isso aqui funcionar. Então só quem tentou. Eu já tentei, não consegui. Agora, você pegar um negócio desse aqui e empilhar, e ele é autonivelante, porque ele tem... Renan vai saber falar melhor do que eu. Menos do que meio milímetro de precisão. Acho que ele tem uma precisão maior do que meio milímetro. Você não pode ter meio milímetro. Você tem menos de meio milímetro de precisão. Aí quando você faz um negócio desse ou daquele, ou mesmo um bloco de concreto, tem vários milímetros de imprecisão. Então você tem a parede reta, você faz a primeira fiada e depois você só vai seguindo. Então é um tijolo muito, muito, muito mais fácil, porque ele é empilhável. E você cola, literalmente uma cola. Você não precisa de argamassa. Então beleza, tecnicamente é muito fácil de construir. Aí o cara pega um tijolo desse aqui. Cadê? Pode fazer sujeira aqui? Não vai vir ninguém depois de mim, né? Depois a gente ajuda a limpar. Então você pega um negócio desse aqui e aí você vai tentar quebrar, certo? Ele quebra. Se eu tentar quebrar um bloco de concreto, vai ser mais difícil. Se eu tentar quebrar um tijolinho maciço, eu vou conseguir também, né? E se eu tentar quebrar isso aqui, eu não preciso nem fazer muita força. Aí o pessoal pega e fala, ah, mas o tijolo ecológico é resistente? Falha nossa aqui. Ele tem 5 megapascal de resistência. Sabe quanto precisa um bloco de concreto estrutural para ser chamado de estrutural? 4,5. A resistência desse tijolo é igual a de um bloco de concreto estrutural. E aí o pessoal fica jogando o tijolo no chão, fica tentando quebrar para ver se é forte. Mas a maioria da gente aqui sabe, quando você vai projetar uma casa, normalmente você nem faz ideia do tipo de material que as alvenarias vão ser feitas. Vocês especificam, você faz o desenho arquitetônico, beleza. Aí você fala assim, alvenaria de tijolo de 8 furos. Não. Por quê? Porque o jeito que o construtor fizer está valendo. O importante é meu projeto estar executado, os ambientes planejados que nem eu bolei e os revestimentos que eu especifiquei, não é? Ah, mas a parede é feita do quê? Sei lá, isso é problema do engenheiro. Isso não é problema do engenheiro. A gente delegou essa função para eles. E aí as construções estão do jeito que estão aí, a gente enche a boca para falar que é ruim, mas o que o arquiteto está fazendo para resolver? Se a gente sequer especifica o sistema construtivo dos nossos próprios projetos, você delega isso para o engenheiro, pô. Aí o cara tem que resolver o problema que a gente criou. Então você nem sabe que a sua casa, que vai custar R$6.000 no metro quadrado, que você especificou um revestimento de mármore que custa R$3.000 no metro quadrado, foi construída com o pior de todos os materiais que existe, que é o tijolo baiano. Aí você vai usar o tijolo ecológico e fala, mas é novo, não sei, será que é bom, será que não é bom? Ninguém se pergunta isso. O bloco de concreto é melhor, mas ele não é sustentável. O tijolinho maciço é melhor, mas ele é pesado, é caro. E todos esses materiais consomem muito cimento, porque tem argamassa e reboco.
O tijolo, solo, cimento, ele pode ser um material aparente. Então assim, quando eu comecei a me fazer, porque eu sou muito crítico, esse monte de pergunta, lá em 2013, eu falei, pô, eu vou fazer minha casa com esse material, se tudo der errado, tudo, se ficar torto, feio, manchado, e eu nem falei aqui que eu vou embutir os sistemas no buraco do grout, né? O grout é feito para, o buraquinho ele pode passar elétrica, hidráulica, assim como é passado no bloco de concreto, igualzinho, né? É o mesmo raciocínio modular. E eu não vou precisar quebrar. E aí eu pensei, se tudo der errado, inclusive se eu tiver que rasgar as paredes para embutir as instalações, eu reboco. Eu reboquei a casa, acabou, está resolvido. Afinal, todas as outras construções são rebocadas, porque a gente faz de qualquer jeito e depois corrige no acabamento. Aí eu costumo fazer um paralelo. A gente maquia as casas. A estrutura é horrível e você põe uma boa maquiagem. Mas e a essência? É bonita? A essência foi bem planejada? Ou foi feita porcamente na obra e depois você bota lá os mais bonitos e caros revestimentos para mascarar o problema? É assim que a gente constrói. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque isso me incomodava demais. E eu acho que é uma falta de humildade da nossa parte quando a gente pega e critica um negócio que a gente não conhece. E normalmente a gente não conhece sistema construtivo. Aí vem um cara com tijolo ecológico e fala, esse é negócio da moda, porque a sustentabilidade é moda. Então assim, eu vivo outra realidade. Para mim é simples assim. Qual é o melhor material de construção que tem o menor impacto ambiental possível? Eu não conheço o outro. Se conhecer, eu vou usar também. Não tenho o rabo preso com nada. Mas eu ainda não conheci. E aí contar uma passagem rápida aqui. Eu fui secretário de meio ambiente da minha cidade entre 2017 e 2020. E eu era presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Numa reunião, tinha um professor da Unicamp, que era conselheiro, e a gente estava aprovando naquela reunião a possibilidade de um fabricante de tijolo ecológico instalar a sua empresa numa área lá da cidade, na zona rural. E aí tinha que passar pelo Conselho de Meio Ambiente para dizer que aquela atividade industrial não era impactante ao meio ambiente, não era poluidora, e não é. Aí o cara foi lá, fez a explanação dele, ele contratou um engenheiro ambiental para fazer laudo, para mostrar. Aí o professor da Unicamp, eu sou professor universitário também, então eu posso criticar o professor é sempre muito arrogante, né? Ensina para todo mundo aquilo que não sabe, ou que não pratica. Lê em livro e acha que sabe, mas nunca praticou. Tá cheio de professor assim, eu tive professores assim. Então, o cara chegou e falou assim, tijolo ecológico? Ecológico por quê se vai cimento? Vai 10% de cimento nisso aí, mas e os outros 90%? Aí, meu erro foi não ter exposto ele durante a reunião. Eu fui conversar com ele depois da reunião, em off, só os dois, né? Eu deveria ter chamado ele na frente lá para conversar. Eu falei, viu, fulano, você falou que esse tijolo é ruim, baseado em quê? Não, porque eu pesquisei um monte, aí eu vi esse negócio de tijolo ecológico, dá um monte de problema, nem é sustentável coisa nenhuma, e aí quando eu construí minha casa eu não usei. Eu falei, mas daí você usou o quê? Ele falou, eu usei a lajota. Eu falei, você usou a lajota? Ele falou, inclusive eu tô com um probleminha lá em casa, que as paredes estão recalcando, tá tendo trinca diagonal, que tá recalcando provavelmente a estrutura, o baldrame dele. Eu falei, e assim, pensei, mas não falei. Você pesquisou sobre materiais de construção e escolheu o pior de todos. E numa obra de 2 anos você já está tendo problema. Parabéns, muito bom, né? Então assim, eu acho que a gente tem que... E eu estou falando isso baseado no que eu faço há 10 anos e eu moro numa casa há 7 anos construída com esse material. Não deu nenhum problema. A cada 4 anos eu passo silicone líquido nas paredes, inclusive amanhã o meu pintor, se não chover, vai lá passar silicone de novo. É a manutenção que eu tenho que fazer.
Então, assim, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre sistema construtivo para tentar, pelo menos, ser correto nas nossas avaliações e julgamentos, né? Então, assim, muito se fala de tijolo ecológico como modismo. Eu creio que não é, porque eu conheço desde 2004. Eu conheço, mas existe há mais tempo ainda. Só que meio que o negócio demora para emplacar. Só que aí tem uma coisa que eu posso compartilhar com vocês, que é o seguinte, acho que a maioria de vocês aqui talvez seja profissional liberal e deve ter seu escritório também. Então, no passado eu fazia uma média de uns 8, talvez 10 projetos por ano. O ano passado eu fiz 63 projetos, numa equipe de 5 pessoas. Eu de arquiteto, mais 3 arquitetos formados e uma estagiária. É um bom volume de projeto. E 100% desses projetos, a pessoa quando me procurava, ela queria o que eu faço, só que uma grande parcela do que eu faço é vinculada a um dos materiais de construção que eu uso, que é o tijolo ecológico. Aí eu vou contar um negócio para vocês. Quando a pessoa estudou um pouquinho e entendeu um pouquinho sobre o sistema, porque isso aqui não é um material de construção, é um sistema construtivo. Quando a pessoa estudou um pouquinho e ela enfiou na cabeça dela que ela quer, meu amigo, ninguém tira. Eu já peguei vários projetos, mais de 10 projetos, em que o cliente tinha outro projeto de um arquiteto, e aí ele falava: Paulo, você faz... É engraçado porque às vezes a pessoa fala assim: você transforma o meu projeto em sustentável? Daí eu falo: putz, se eu quisesse vender consultoria, sim, mas eu não estou muito afim de fazer isso, porque eu não estou afim de fazer greenwashing, né, de vender sonho. Então, se a sustentabilidade ela existe, quando você, desde o sistema construtivo até a análise do sítio, implantação da construção no terreno, orientação solar, dimensionamento das aberturas, se a gente precisa fazer tudo isso para a construção dar certo, eu não posso pegar um projeto de um outro colega e aí eu escrevo lá, painel de energia fotovoltaico, cisterna, tijolo ecológico, daí eu falo: ó, agora ele está sustentável, beleza? Tem gente que faz isso, mas eu acho melhor não fazer. Então, assim, daí o cara pega e me contrata para refazer o projeto inteiro, do jeito que eu acho que tem que ser. E aí ele gastou lá o dinheiro do outro projeto, guarda e vida que segue. Então, assim, quando o cara quer, não tem plano B, porque ele entendeu que aquilo é vantajoso. E aí, na verdade, eu tinha programado para abrir a minha fala com uma frase e aí eu acabei me distraindo, mas eu ia falar o seguinte: se a expectativa de vocês que estão me ouvindo aqui é que eu comprove, por exemplo, que esse material ele é econômico, ou que você, como vendem por aí, você vai economizar 50% na sua obra, não precisa nem ouvir minha explanação. Porque quando a pessoa chega, isso é importante, quando a pessoa chega para você e fala assim: oi, olha, eu quero contratar um projeto e construir da forma mais barata possível. Eu agradeço a oportunidade e falo que eu não vou poder ajudar. Porque eu não faço da maneira mais barata possível, eu faço da melhor forma possível. Porque se o cara está atrás de preço, ele só está atrás de preço. E aí você vai concorrer com outro nível de profissional. Então você tem que valorizar seu projeto, você tem que valorizar seu trabalho, e as obras custam. Normalmente uma pessoa vai construir uma obra uma vez na vida. Se o cara gasta 150 conto para comprar um carro, que depois de um ano vale 100, depois de 2 anos vale 70, por que ele não vai gastar numa construção, vai querer economizar com material de construção, fazendo parede com esse negócio podre e depois revestindo com um monte de revestimento caro? Para mim não faz sentido. Tem gente que não liga para isso, está tudo bem, mas para mim não faz sentido. Então, se o cara está atrás de preço, ele só está atrás de preço. Então, eu procuro vender qualidade no serviço. Eu falo: não é o material mais barato que existe. É o melhor material que existe na minha experiência. E quando o cara quer, ele quer.
Isso estou falando de cliente. E aí, eu não vou nem chamar de nicho, mas esse universo de pessoas tem muita gente aí. Então assim, hoje eu vendo cursos, por exemplo, e aí tem bastante gente comprando curso, não é para preencher currículo não, é para trabalhar com a técnica. Então, eu vejo como uma oportunidade para todo mundo. Eu acho que a gente não tem que ter medo de concorrência. Somos todos colegas de trabalho aqui. Tem espaço para todo mundo. Pode ver, normalmente a classe de arquiteto é bem unida, né? A gente vai nos eventos aí e tal, não tem uma ciumeira às vezes, mas não é o normal, né? A gente se ajuda e tem espaço para todo mundo. Então, quando a gente trabalha nesse sistema, eu vou embutindo todas as estruturas. Falei um pouquinho do misto do tijolo com a estrutura metálica. Por que eu criei esse esqueminha de estrutura metálica com tijolo ecológico? Por uma insegurança de não saber o quanto o material seria flexível e suportaria. E aí eu falei, bom, deixa eu fazer aquilo que a gente aprende na arquitetura moderna, a estrutura independente da vedação. Só que eu usei aço em vez de usar concreto, que todo mundo usou sempre, né? Então eu estou usando a estrutura metálica e a vedação de tijolo, embora ele seja um material estrutural também. Mas aqui ele funciona como contraventamento, para dar enrijecimento lateral nos meus pilares. Com isso eu consigo usar um pilar de seção menor. Então minha casa, por exemplo, foi feita com pilar de uma viga W, que a família dela é a W200 por 15. Então ela tem 200 milímetros de altura e pesa 15 quilos por metro linear. É muito leve. Só que ela é meio flexível, né? Aí eu travava com a alvenaria de tijolo ecológico, que é uma estrutura rígida. E aí a gente fez aí algumas obras com esse misto e várias tipologias de obra, né? Uma coisa interessante que eu estava falando com o Renan ali, eu testei na minha casa e oriento os clientes que quiserem a sequer revestir o box do banheiro com revestimento na parede, porque uma vez que você hidrofugou o tijolo, ele está hidrofugado. Hidrofugado é diferente de impermeabilizado, não vou entrar no mérito, mas uma vez que você hidrofugou, não vai fazer nenhum dano você tomar banho todo dia ali. Então, eu tenho box de banheiro sem nenhum revestimento. Bota um rodapé, né? Porque, tipo, ali, por exemplo, pode infiltrar água. E aí tem aí várias tipologias em que a gente usa esse material. Aí eu costumo fazer também, eu uso bastante a pedra natural, paralelepípedo, paredes autoportantes em pedra. Pô, os caras faziam castelo há 5.000 anos atrás que estão de pé até hoje. Por que a gente tem que construir uma parede de bloco de concreto e depois revestir com pedra? Se dá para construir com pedra também. A pedra é um tijolão, né? E aí a gente constrói com pedra, normal, não tem nenhum segredo, mas aí a gente, é culpa dos arquitetos. A gente não lembra, fala, pô, mas como é que os caras faziam lá atrás? Aí a gente vai lá, constrói uma baita de uma parede, depois reveste. É a maquiagem que eu falo, né? Integrações, né? Pô, o cara quer revestir, beleza, reveste. Nem precisa rebocar a parede. Você passa desempenadeira dentada, argamassa C3 e vai assentando o seu azulejo. Borda de laje, servindo como forma. A gente não usa madeira para fazer forma. Você corta o tijolo ao meio, cola com cola na viga metálica, ou bota um ferro com um compound ali no concreto, e aí a hora que joga o concreto eu perguntei, falei, pô, isso aqui vai jogar para fora na hora da concretagem, quando o cara vem com o mangote ali. Não, ele segurou super bem, né? E aqui foi uma casa cuja estrutura foi 100% feita com o tijolo ecológico, numa tipologia um pouco diferente, mais tradicional, né? Então a gente usou tesoura de madeira, os pilares aqui em tijolo,
e aí é preciso atrever-se, né? Então tem algumas coisas que eu testei, eu tenho sempre esse hábito de testar antes de usar na casa de um cliente, eu testo na minha casa, e a minha casa inteira foi feita dessa forma. Lembra que eu falei, se desse tudo errado eu rebocava? Não precisei, mas eu testo algumas coisas, mas eu não faço na casa do cliente. Por exemplo, eu fiz uma cisterna de 12 mil litros com o resto de tijolo ecológico, que o fornecedor que forneceu da minha casa tinha um refúgio, tijolo que quebrou a ponta. Aí eu fiz, porque não pode, né? Normalmente você não pode enterrar esse tijolo, pelo menos não é usual. E aí eu fiz, reboquei por dentro, passei impermeabilizante, fiz a churrasqueira da minha casa com o tijolinho, depois você coloca o tijolo refratário por dentro e está tudo certo. Isso aqui é uma estrutura que eu uso muito nos projetos, é uma torre hidráulica, ela tem 7,5 metros de altura, você bota a caixa d'água lá em cima, tem um nível intermediário de depósito e no térreo tem outro depósito ou banheiro, ou já fiz até canil no térreo ali. E é uma torre 100% estruturada no tijolo ecológico, né? Aí fala aqui, e o mundo corporativo? Então quem tiver a oportunidade de ir para Olambra, tem ali a sede da Ball. A Ball é uma empresa multinacional produtora de flores, e eu tive a oportunidade de projetar a sede da Ball, que é uma construção colonial. Inclusive foi um desafio que eu tive, porque tipo, a gente sabe que é meio brega você construir neo, né? Neoclássico, neocolonial, é meio pega mal. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer agora um neocolonial? Só que era uma oportunidade imensa para eu poder fazer um projeto importante, e aí eu enfrentei, porque eu tive um ex-professor e um veterano da universidade que eram doutores em arquitetura colonial mineira. Aí eu pegava e trocava ideia com os caras para não fazer bobagem. Então eles me ajudaram. E a gente fez aqui a sede da Ball, né? Isso aqui é uma imagem de drone. Eu tenho 1.500 metros quadrados de paredes duplas de tijolo ecológico. Aqui a gente fez um raio-x. Eu tenho uma parede, isopor, outra parede. Então, na época eu queria uma redundância de isolamento. E isso aí foi feito 100% com tijolo ecológico. A casa principal, a sede, a gente não rebocou, a gente rebocou, né, para ficar, eu acho que eu não, eu tenho foto, aqui ó, é isso aqui ó, a gente rebocou, e aí a tulha, que é essa parte aqui onde tem a expedição, a gente deixou aparente. E por que eu construí com tijolo ecológico se eu reboquei? Porque eu sei que o sistema construtivo é bom, expliquei para o cliente, ele comprou a ideia. E foi ótimo, né? Rotina do escritório, que é o pessoal que trabalha lá comigo, a gente é em 5, como eu disse. E aí qual estilo, né? Esse termo é muito ruim, né? A gente, quando fala de estilo, não deveria existir essa definição, né? De estilo de arquitetura. A arquitetura deveria sempre ser arquitetura contemporânea no tempo de hoje. E no passado, quando passa várias décadas, a gente inventa nome para elas. Mas hoje em dia a gente fala, né? O cliente leigo normalmente chega para o arquiteto e fala: ah, eu quero um estilo moderno, estilo rústico, estilo clássico. Pega meio mal falar negócio de estilo, né? Eu não gosto muito. Mas olha como que dá para fazer várias tipologias diferentes usando o mesmo material, né? E aí depois, como eu disse, nem estou aqui para vender curso, mas tem um curso que é parte de uma formação de arquitetura sustentável que a gente fez, e um dos módulos dessa formação, que é um curso completo, é um módulo de tijolo ecológico, e quem tiver curiosidade depois de ver como é que é, depois dá uma fuçada. Mas acho que o principal recado, compartilhando com vocês aí essa experiência, é assim, pessoal, acho que para a gente opinar sobre alguma coisa, minimamente a gente tem que ter conhecimento prático daquilo. Quando eu falo conhecimento prático, é visitando, tendo oportunidade de projetar e construir naquela técnica, estudando, mas para mim, inclusive, praticando. Quando eu falo praticando, é construindo com as minhas próprias mãos alguma coisa. E aí eu garanto para todo mundo e provo para quem quer que seja.
Não existe material mais simples de construir do que empilhar um bloco de Lego que nem esse aqui. É simples assim. Aí a pessoa fala, mas é complicado, precisa de mão de obra especializada? Aí respira fundo, explica, reza a cartilha pro cara. Porque ao contrário, é o sistema construtivo mais simples que tem. Tenta sentar 2 tijolos que nem esse aqui, ó. Tenta botar argamassa aqui sem empilhar um em cima do outro e fazer um prédio de sei lá quantos andares. É quase impossível. É que a gente está mal acostumado, né? Pedreiro é um artesão até hoje, a gente não valoriza o cara. Se soubesse o que é você manusear uma colher de pedreiro, você tinha vergonha de cobrar a perfeição na parede que ele vai fazer. E aí tem sistemas construtivos que vão te garantir uma parede, entre aspas, perfeita, porque o material, ele é um material que te ajuda. Ele é alinhado, ele tem uma quase ausência de variação dimensional, e a partir do momento que você fez a primeira fiada, você vai seguindo. Agora, o que isso acarreta para o arquiteto? Dá mais trabalho, porque você não vai desenhar uma plantinha. Você não vai desenhar a plantinha, 2 linhas, uma parede. Você tem que modular. Você tem que saber que existe um tijolo que mede 25 por 12,5 por 7, tem um tijolo que mede 30 por 15 por 7,5. Você tem que saber alguns macetes para projetar, e isso vai te dar mais trabalho. Você tem que modular. Só que quem projeta barracão com bloco de concreto já faz isso, com o pé nas costas. Todo mundo faz. Quando eu fiz estágio em 1999, eu vi o primeiro projeto modulado de bloco de concreto. Falei, nossa, que da hora, o cara desenha um tijolinho por um. Então, assim, esse tipo de projeto vai dar um pouco mais de trabalho para o projetista, você cobra por isso, afinal de contas, seu trabalho tem um diferencial, e depois o seu cliente vai economizar na obra. Mas, como eu disse, a economia da obra é uma consequência, não deveria ser o objetivo principal. Então, abra os olhos e abra a mente aí e tenta ver com outros olhos essas coisas aí. Obrigado, pessoal.